E aí, Gibisfera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo do Além dos Quadrinhos e eu tô aqui hoje para deixar a recomendação para vocês de dois quadrinhos que foram duas das melhores obras que eu li em 2023 e eu tô falando de Patos e de Crocodilos, que saiu pela HQueria. E por que que eu tô recomendando esses quadrinhos, né, juntos, que parecem não falar sobre a mesma coisa, e na verdade eu tô falando sobre esses dois quadrinhos porque eles se complementam de certa forma. Ambos os quadrinhos, apesar do Pato ser autobiográfico, né, a história de vida da autora Kate Beaton, o Crocodilos ele trata sobre situações de sexismo masculino, né, violência sexual, assédio, e a gente também vê um pouco desses temas aqui acontecendo em Patos. Eu vou começar primeiro falando sobre Patos, que é um quadrinho que venceu 2 prêmios Eisner em 2023, o prêmio de melhor quadrinho autobiográfico e o prêmio de melhor artista roteirista para Kate Beaton. Aqui a gente acompanha a jornada dela depois de se formar na Faculdade de Belas Artes. Ali ela vivia numa cidade litorânea, né, do litoral do Atlântico, lá no Canadá, e sem perspectiva de trabalhar, uma cidade muito pequena, não tinha vagas de emprego, principalmente na área dela, né, na área de artista visual, e ela se veio endividada, é uma coisa muito comum lá na América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, você adquirir um financiamento coletivo, aqui como se fosse um FIES, e aí quando você termina, você tem que pagar aquilo, e a dívida e os juros são abusivos, quanto mais você demora a pagar, mais endividado você fica. E nessa sinuca de bico, né, que ela fica ali sem ter emprego e tendo que pagar esse financiamento coletivo, a única opção que ela encontra, por meio de dicas de familiares que fizeram o mesmo caminho, o amigo dos pais também, é migrar para o interior do Canadá, lá para a região central do Canadá, onde está a todo vapor a exploração das areias betuminosas. O que são essas areias betuminosas, né? O Canadá, diferente do Brasil, a exploração do petróleo não se dá em plataformas de petróleo, né, em alto mar, ou naqueles cavalinhos americanos que a gente conhece que fica bombeando o petróleo para fora. Lá, na verdade, os bancos de petróleo, há milhões de anos atrás, eles subiram para a superfície e se misturaram com a areia, e essa areia fica totalmente preta, toda oleosa. Então a exploração se dá nesses campos de mineração, parecido com mineração de diamante, de ouro. A gente tem aqueles caminhões gigantes, tem trator que tem que cavar, que tem que pegar essa areia, jogar na máquina para pressionar e extrair o petróleo dela. O Canadá está a todo vapor, tinha recém descoberto aí a tecnologia para explorar essas areias betuminosas, estava com muito emprego disponível, então ela, como muita gente da cidade dela faz, acaba indo ali para as areias betuminosas. Chegando nas areias betuminosas, ela se dá de cara com uma situação muito alarmante ali para ela. A proporção de empregos lá nas indústrias, né, nas mineradoras, chega a ser de 50 homens para cada mulher. E ela se vê numa situação extremamente masculina, onde os homens passam muito tempo fora de casa, longe das suas famílias, e ela, como a única mulher disponível, acaba sofrendo ali diversos tipos de assédio. Os homens chegam ali, ela começa a trabalhar na ferramenteria, né, que é o local onde os caras vão lá pegar, sei lá, chave de fenda, furadeira para fazer algum serviço, e simplesmente por ser mulher, os caras começam a fazer filas quilométricas, dando a volta lá na mineradora toda, só pra ver ela. Ela passa, os caras falam psiu, né, ficam ali chamando ela pra sair, e ela fala, pô, você não tá me chamando pra sair porque você gosta de mim de verdade, você tá só se aproveitando do fato de eu ser mulher e de vocês serem maioria masculina aqui. Ela tem que viver dentro da fábrica, né, são alojamentos lá pros funcionários, e é um terror pra ela ali de noite, com medo de alguém entrar dentro do quarto. Diversas vezes ela via a maçaneta, alguém tentando abrir o quarto por engano, né? E assim, essas são as situações que eu posso falar pra vocês. Acontecem coisas muito piores, mas talvez o YouTube aqui ia acabar derrubando o meu vídeo. São 2 anos que ela passa aqui nessas situações, até de fato ela conseguir, né, o dinheiro para pagar o financiamento coletivo. Além disso, também tem todo o questionamento que ela faz contra o capitalismo, né? Acontece alguns vazamentos de óleo, lagoa infectada com resíduos minerais matam cerca de 500 patos lá que estavam em migração na região. E ela começa a se questionar se ela quer trabalhar nesse meio tão opressor, né, tanto sexualmente falando, quanto a gente olha em termos econômicos, né? O capitalismo só pensa em dinheiro, e ela, pô, não é isso que eu quero fazer. Terminando aqui, pagando minha dívida, só faltando R$0 de dívida, eu vou me embora, vou seguir minha carreira de quadrinista, porque de fato é o que eu quero fazer. E aí é onde que entra aqui Os Crocodilos, que é um quadrinho que saiu pela HQueria. Os Crocodilos é um quadrinho publicado pelo Thomas Mathieu, que é um belga,
e ele se inspirou, né, num documentário Mulheres na Rua, é um documentário também que acontece em Bruxelas, na Bélgica, que mostra situações de mulheres ali no cotidiano, no transporte público, nas ruas, em bares, sendo assediadas constantemente por homens, e ele resolve abrir ali um fórum anônimo na internet para que as mulheres deixassem relatos de coisas que aconteceram com elas, para que ele pudesse quadrinizar aqui de forma totalmente anônima, né? Então aqui é em histórias bem curtas, né? Não é um quadrinho que tem uma história, um roteiro bastante longo, eles são histórias curtas de 1, 2, 3 páginas que vêm a partir do relato dessas mulheres. Ele coloca aqui nas páginas violência sexual, inclusive dentro de casamento, relato de uma mulher que estava dormindo e disse não diversas vezes para o marido, mas mesmo assim o marido foi lá e praticou a violência sexual. Mulher que está no transporte público e é apalpada, uma mulher que está com uma amiga no bar e chega 2 caras e sentam ali só porque elas são as mulheres, elas precisam ter um homem junto com elas dentro do bar. Então, apesar de aqui a gente ver diversas situações, a gente sente que as mesmas situações acontecem nos 2 quadrinhos, né? Por que o nome do quadrinho é Crocodilos? Aqui o Thomas Mathieu, ele toma a decisão de colocar todos os homens como se fossem crocodilos, que a gente vê aqui na página, para representar esse sentimento de predador, de todo homem se achar que é um predador sexual, de usar a violência, de a mulher ser como se fosse uma vítima, uma presa que ele tem que atacar, que ele tem a responsabilidade, a mulher não tem o direito de dizer sim ou não, a presa é sempre submissa, né? E o crocodilo aqui, ele representa isso, e eu acho que casou muito bem com o roteiro. Ele fala até, inclusive, aqui que nem todo homem é assim, não interessa se nem todo homem é assim, é um problema estrutural, a gente tem que generalizar, e eu espero que você leia esse quadrinho se identificando com as vítimas e não com os crocodilos. Se você lê o quadrinho se identificando com os crocodilos, alguma coisa está errada, meu amigo. Você tem que parar para refletir, você tem que enxergar as suas ações e tem que começar a pensar, a mudar isso. Então fica aí a recomendação. São 2 quadrinhos excepcionais. O Patos tem cerca de 450 páginas, o Crocodilos aqui, ó, tem 178 páginas. Separa o final de semana, lê, acho que vai ter um material muito rico aí, se você for um homem, para você refletir sobre suas ações e tentar melhorar, que foi o que eu fiz, né? Eu olhei para o que aconteceu aqui e tento não repetir essas situações. Se você for mulher, eu acho que vai ser uma obra bastante pesada para você. Já aviso logo que vão ter diversos gatilhos emocionais aqui para você se preparar. Não é uma obra muito fácil, mas fica aí essas 2 recomendações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para incentivar a gente a continuar filmando, a continuar gravando e postando vídeo no YouTube. Se você não for inscrito, chegou aqui a indicação de algum amigo, se inscreve aí, vamos dar essa força. Chega também lá no nosso Instagram, @alendosquadrinhos, segue a gente lá que a gente tem resenhas quase diárias de quadrinhos, produção de conteúdo muito bacana. Foi um prazer imenso ter você aqui, eu te espero na próxima e tchau, tchau.